Bom, nono ano, bom dia para vocês. A gente já começou a falar das equações do segundo grau, né? Porém, agora a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais completa, né? Falar da equação do segundo grau, mas olhando para ela quando ela é completa. Nós já falamos dos casos em que ela é incompleta, quando o b é igual a zero, ou quando c é igual a zero, ou quando ambos é igual a zero, eles são iguais a zero. E agora a gente fala quando todos, considerando que todos são diferentes de zero. E essa forma agora vai valer também para quando eles forem incompletos, né? Então é uma forma mais geral agora que nós vamos ver. E além disso, é importante destacar que o A é sempre diferente de zero por definição. Tá? Então atentar para isso que não existe equação de segundo grau incompleta quando o A é igual a zero. Isso aí faz parte da definição. Okay? Porque se o A for igual a zero, nós sabemos que a equação deixa de ser do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Okay? Esse é o detalhe. Então a gente vai explorar um pouco mais a ideia de equação de segundo grau do método resolutivo de Bhaskara, que nós vamos falar a partir de agora. Bom, então, partindo então para a nossa solução de equação de segundo grau completa, vamos falar um pouquinho do método resolutivo de Bhaskara, né? Bhaskara, que foi um matemático que teve o papel de simplificar, trazer essa fórmula de maneira mais simplificada para que a gente conseguisse utilizar hoje em dia, né? É claro, tem outros métodos de fazer além desse, só que no primeiro momento esse método é o mais interessante. Okay? Então, o método consiste na seguinte maneira. Lembrar que a equação de segundo grau ela tem essa forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, o que nós estamos interessados é descobrir exatamente qual é o valor do x. Mas há de se atentar que sempre nós vamos ter uma composição da fórmula, nesse caso, e sempre nós vamos ter os coeficientes A, B e C como coeficientes cruciais para essa nossa resolução. Ou melhor, para a resolução de Bhaskara, né? Lembrar que o A é o valor que eu multiplico o x ao quadrado, o B é sempre o valor que eu multiplico o x, e o C é o termo independente, aquele que está sozinho, ele não multiplica ninguém, né? Então, vamos dar uma olhada na fórmula que Bhaskara fez de modo simplificado para que a gente possa utilizar. Primeiro, olha, a fórmula ela é dada por esse valor do x, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Reparem que tem um delta aqui, é esse triângulozinho, né? Esse triângulozinho ele tem uma fórmulazinha independente para ele, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Coloquei aqui no segundo plano essa formulazinha, mas na verdade a gente utiliza ela primeiro, né? Para depois utilizar essa outra formulazinha para descobrir o valor do x. Né? Então, pré-requisito, achar primeiro o valor do delta pelo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E no caso seguinte, a gente utiliza a fórmula para determinar a solução final. Né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Lembrar que esses valores de A, B e C eles são encontrados na própria equação de segundo grau, quando ela está na forma geral, né? E esses A, B e C são exatamente os coeficientes que são encontrados aqui na equação. Beleza? O exemplo que eu posso mostrar para vocês, ó, x ao quadrado mais 5x mais 4 é igual a zero. Nesse caso, reparem que o valor do A é igual a 1, né? Porque não tem ninguém multiplicando o x ao quadrado, e a gente sabe que o valor do A é exatamente aquele valor que multiplica o x ao quadrado. Como não temos ninguém, esse valor é igual a 1, né? Porque 1 vezes qualquer número é ele mesmo. O valor que multiplica o x, esse valor é igual a 5, né? O 5 aqui. O valor independente, o termo independente, é aquele que está sozinho, nesse caso aqui é o 4. Vamos fazer a solução então dessa questãozinha para a gente ver quais são os valores do x. Então, nesse momento, a partir de agora, nós vamos mostrar como é que se utiliza aquela formulazinha que vocês acabaram de ver. E
como que faz o cálculo para a gente encontrar o valor então do x, que é o valor que a gente almeja chegar. Sempre quando a gente encontra essa incógnitazinha aí, a gente pretende encontrar ela, né? Encontrar o valor dela, né? O valor numérico dela. Então, como que nós vamos fazer? Primeiro, nós já determinamos os valores de A, B e C. Descobrimos aí, ó, no exemplo anterior, que o A é 1, o B é 5 e o C é 4. Né? Esses são os valores que nós encontramos. O que nós vamos fazer a partir desse momento é utilizar as formulazinhas que Bhaskara fez aí para a gente de maneira simplificada, para que a gente conseguisse resolver qualquer equação de segundo grau, inclusive as incompletas. Então, a primeira forma que eu vou utilizar é a fórmula do delta, do triângulozinho, né? Que ela diz o seguinte: delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ok? Bom, se eu tenho isso agora em questão, eu posso utilizar os valores do A, B e C que a gente já determinou através da nossa equação de segundo grau, que a gente já viu que está na forma completa, na forma geral. Né? Então, quem é o valor do B? Nós vamos pegar esse valor do B e vamos substituir esse valor no lugar do B. Ó. Só que reparem, esse B está elevado ao quadrado. Portanto, o 5 aqui também será elevado ao quadrado. Porque nós estamos falando do B quando ele está ao quadrado. Menos 4 vezes o valor do A, que nesse caso a gente já determinou que é igual a 1, vezes o valor do C, que nesse caso é 4. Então, nesse caso, nós chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, fazer a potência, né? 5 elevado a 2 vai dar 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, de 16. Nesse momento, a gente encontra que o valor do delta é igual a 25 menos 16, que resulta numa totalidade de 9. Então, nesse momento, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de encontrar o valor do delta, que é o discriminante da nossa equação de segundo grau. Para que ele serve? Ele serve para a gente utilizar a formulazinha que vai dar a conclusão final, o valor do x, ou, nesse caso, que a equação é de segundo grau, os valores do x. Os valores do x a gente sabe que são 2, né? Eles podem ser 2 valores iguais, ou eles podem ser 2 valores diferentes. Tá? Então vamos ver, nesse caso, é claro que os valores serão diferentes, porque eu já peguei um exemplo que fosse nos encadear uma ideia dessa. Né? Então, fazendo aí, ó, usando agora a nossa segunda formulazinha, nós temos que x é igual a menos b. Muito cuidado com esse sinal de menos, que ele faz parte da fórmula. Então, ó, repeti o menos e agora eu vou colocar o 5. Se nesse caso o 5 fosse negativo aqui, eu ia colocar um 5 entre parênteses e o sinal dele junto. Ok? Mas nesse caso ele é positivo, então não tem problema. Mais ou menos aqui, ó, já a gente vai ver como que isso vai se finalizar. Raiz quadrada do delta, que nós encontramos que é 9. 9 aqui. Dividido pelo 2 multiplicado pelo A. Essa é a formulazinha que vai te levar à solução final. Né? Os valores do x. Né? Agora, só para a gente dar o valor do A é igual a 1. Né? Não coloquei aqui, portanto, 2 vezes 1. Como que nós vamos proceder agora? Primeiro, raiz quadrada de 9 nós sabemos que é 3. 2 vezes 1 nós sabemos que é 2. Então, vamos lá, vamos ajeitar. X é igual a menos 5, repete, mais ou menos raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Esse é o momento crucial. Nessa parte, nós vamos dividir as soluções. O que significa dividir as soluções? Nós vamos chamar de x', uma linhazinha lá em cima,
a primeira solução, e a segunda solução nós iremos chamar de x duas linhas. Ok? Então, como que nós vamos proceder? Vamos pegar, ó, os menos 5 mais 3, vamos colocar na solução. Menos 5 mais... Perdão, vamos botar em cima, né? Menos 5 mais 3 dividido por 2. Ou seja, eu não utilizei o mais ou menos. Agora eu botei só o mais aqui no meio, porque essa é a ideia da primeira solução. Utilizo o mais no meio, né? E a segunda solução, eu vou utilizar no meio. Repare que o sinal de 5 negativo continua. Na segunda solução, eu vou colocar o menos 3 aqui no meio. Né? Então, nessa parte, é a parte que a gente divide as soluções, levando o sinal de mais no meio para uma e o sinal de menos no meio para outra. E aí a gente chama que as soluções são x' e x duas linhas. Né? E como fazer? E como proceder agora, nesse momento? Simples, é a operação que você já conhece. Menos 5 mais 3 vai dar menos 2. É como se a gente estivesse devendo 5 e pagasse apenas 3. Né? Menos 2 dividido por 2 e vai dar menos 1. E nesse outro momento nós temos menos 5 por menos 3, soma de dívidas. Vamos somar e vamos encontrar menos 8. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Né? Então são as soluções que nós encontramos aqui para finalizar o nosso problema. Né? Quem é o valor do x'? X', para a gente deixar um negócio bem bacana, vamos botar o x' como sendo sempre o valor menor. Né? Então eu vou trocar aqui. Ó. Aqui é o x duas linhas e esse aqui é o x'. Ok? X' sendo sempre o valor menor. A gente colocar um padrão. Okay? O padrão nas questões que vocês vão fazer futuramente será sempre esse. Então, solução final nos mostra que o x' vale menos 4 e o x duas linhas vale menos 1. Essa é a solução da nossa equação do segundo grau. São os valores do x', x' e x duas linhas. Beleza?